A Selic caiu de novo e quase ninguém está percebendo isso. O Banco Central acabou de tomar uma decisão que vai bagunçar mais ou menos 90% da carteira dos investidores brasileiros. E o pior, a maioria só vai começar a perceber essa diferença quando o extrato chegar menor do que era antes. Então hoje eu vou te contar a história de dois investidores e como que isso pode ser implementado em nossas vidas para mostrar em qual lado você está. E porque você vai ver que um deles ficou com o dinheiro tranquilo e o outro está vendo o dinheiro derreter mês a mês. E como eu já falei anteriormente, você vai saber em qual lado da história você está. Então vamos chamar essas duas pessoas de Marcos e Renata. Vamos supor que ambos começaram a investir em 2025. Então os dois fizeram a mesma coisa, colocaram um dinheiro em um CDB de um banco, que, diga-se de passagem, pode ser o primeiro investimento para os investidores iniciantes por ter uma proteção muito alta e uma liquidez muito rápida também. E esse dinheiro estava em um CDB com 100% do CDI. E ficaram muito satisfeitos vendo 1% ao mês pingando na conta, como a Selic é 15%. E é uma coisa maravilhosa, não é? O problema é que apenas um deles prestou atenção no que estava por vir. Eu vou explicar. Porque nessa semana, dia 5 de agosto, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, fez o quarto corte seguido na Selic. Isso muda o jogo para os dois, só que de formas completamente diferentes. Ok, eu estou começando a entender, mas quais são os números? Então vamos falar sobre números aqui sem enrolação. A Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano, então foi um corte de 0,25 pontos percentuais, e foi o quarto corte seguido nesse ciclo. Tivemos corte em março, abril, junho e agora agosto. Então o mercado, o Boletim Focus, que é lançado semanalmente, como vocês podem ver aqui na tela, reduziu a expectativa da Selic para o fim de 2026 de 14% para 13,75%, e foi a primeira revisão para baixo desde março. Então, gente, não fiquem se baseando ou baseando todos os seus investimentos olhando o Boletim Focus, porque ele é publicado semanalmente. Então, ele pega algumas projeções econômicas e coloca uma expectativa da taxa de juros. Pode ser que acerte, pode ser que erre, pode ser que suba, pode ser que caia. Então, colocar todas as expectativas numa leitura semanal é um problema que acontece e muito para investidores iniciantes. Eles começam a olhar, por exemplo, o Boletim Focus, tá mostrando lá que a Selic tem projeção de terminar o ano com 14%, vou fazer marcação a mercado, toma cuidado com isso. E temos o outro ponto, né, a inflação. A inflação projetada também cedeu. O IPCA esperado caiu de 5,12 para 5,03. Só que tem um detalhe que a maioria está ignorando aqui. É que mesmo com essa melhora, o IPCA projetado está acima do teto. E lembrando que o teto da meta é 4,5%. Ou seja, o Banco Central não está comemorando. Digamos que ele está pisando no freio com muito cuidado, porque ainda tem gasolina pingando no motor. E eu digo isso literalmente porque nós temos o petróleo pressionado pela guerra entre Estados Unidos e Irã. E é aqui que a história do Marcos e da Renata se separa. Segura essa informação, porque daqui a pouco eu vou conectar os pontos e você vai ver em qual dos dois lados você está. Tudo bem, mas antes de entrar nesse assunto do Marcos e da Renata, nós temos que falar da armadilha do 1% ao mês. Não, eu vou investir aqui e eu tô ganhando 1% ao mês, não sei o quê. Vamos falar sobre isso. Porque dessas duas histórias, a Renata é que tá mais tranquila. Sabe por quê? Porque ela nunca acreditou que nesse investimento de renda fixa, o lucro de 1% ao mês seria eterno. E aqui eu preciso trazer menção sobre uma matemática básica que nem todo mundo está trazendo no YouTube. Porque como a Selic é 14% ao ano, a taxa mensal gira em torno de 1,1% ao mês. Isso é verdade. Só que nós precisamos ter noção de que isso é uma taxa nominal. Então o que você está querendo dizer, Kaique? Tira a inflação projetada de 5%, e o ganho real já não é tão gordo quanto o número bonito no aplicativo do banco. Essa é a verdade. E o pior é que com o Copom cortando a taxa de juros a cada 45 dias, esse 1% hoje já não é 1% em dezembro. Então quem está 100% focado em pós-fixado vai ver esse número encolhendo reunião após reunião. O Marcos não entendeu isso. Ele achou que 1% ao mês era garantido para sempre, deixou tudo no CDB de liquidez diária e não travou nada. Não teve outra estratégia de investimento. Já a Renata não. Ela pegou parte do dinheiro dela e travou em IPCA+, por exemplo. Ainda lá atrás, quando as taxas estavam muito atrativas, ela montou uma carteira de investimento para ganhar através dos rendimentos em renda variável que pagam sim 1% ao mês. Então eu preciso que vocês entendam aqui, renda fixa não vai prometer 1% ao mês eterno, não é assim que a banda toca, ela é cíclica.
E nós precisamos ter noção disso, porque tem gente que vai fazer o seguinte, tudo bem, tá pagando 1% ao mês, vou deixar meu dinheiro aqui e vou levar para o longo prazo. Isso é uma mentira. 1% ao mês não vai ser eterno, porque a Selic precisa baixar para a economia poder andar. E uma das partes mais importantes dessa queda na Selic está acontecendo aproximadamente a 7.000 quilômetros daqui. Eu sou péssimo de geografia, mas eu acredito que é mais de 7.000 quilômetros sim. Porque nos Estados Unidos, se você não prestar atenção, você vai cometer o mesmo erro que o Marcos cometeu. Ok, mas o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Enquanto o Copom corta, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele fez literalmente o oposto. Ele manteve a taxa de juros em 3,5% e 3,75% pela quinta reunião seguida. E tem um detalhe que quase ninguém noticiou, e isso aqui é sério. 3 membros do comitê do Fed votaram para subir a taxa de juros, não para manter. Isso deixa uma porta escancarada para uma alta na próxima reunião que vai acontecer em setembro. Por isso que esse vídeo é importante para você. Tá bom, Kaique, mas por que isso é importante para mim? Afinal de contas, eu invisto no Brasil, eu invisto em real. Existe uma coisa chamada diferencial de juros. Ou seja, quando o Brasil corta e os Estados Unidos sobem, ou a ameaça subir, podemos dizer assim, esse diferencial diminui e isso de fato pressiona o câmbio. Então o dólar tende a ficar mais caro. E o dólar mais caro afeta o preço da gasolina, meu jovem, até o custo de quem tem ativos ou dívidas atreladas à moeda estrangeira. E por que o Fed está travando desse jeito? É simples, porque a inflação americana caiu para 3,5% em junho, que foi o primeiro recuo em 5 meses, mas ainda está bem longe da meta deles, que é 2%. Então cortar agora seria um grande risco. Isso eu digo com o preço da energia sendo pressionado pela guerra no Oriente Médio. Mas agora preste atenção porque aqui as histórias têm uma resolução, tanto do Marcos como da Renata. O Marcos, com tudo em pós-fixado, sem proteção nenhuma com câmbio ou inflação, ele vai sentir 2 golpes ao mesmo tempo. O rendimento da Selic caindo mês a mês e um possível repique do dólar encarecendo tudo aquilo que ele tem. Já a Renata fez algo que nós chamamos de defesa em camadas, pode-se dizer assim. Ou seja, ela nunca ficou apenas na linha de defesa. Ela colocou dinheiro na linha de defesa, colocou o dinheiro no meio de campo, podemos dizer assim, e dinheiro também no ataque. Eu estou falando de linguagem de futebol, se você for fluminense, perdão, você perdeu ontem para o Vasco, mas enfim, você me entendeu. Então ela colocou um pós-fixado para liquidez, ela travou um IPCA+, para poder de compra, e outra parte ela colocou investimentos internacionais, uma fatia dolarizada, fazendo correlação negativa dentro da carteira de investimentos, ou seja, se tornou até um hedge contra esse cenário dos juros americanos estando incerto. Então, digamos que não é sobre adivinhar o futuro, mas é sobre estar posicionado para os 2 cenários que são perfeitamente possíveis. Tá bom, Kaique, eu quero ser como a Renata, eu quero ter uma carteira de investimento sólida, eu quero ter uma carteira de investimento diversificada, mas eu não faço ideia de como fazer, meu dinheiro está encaixando no Nubank, meu dinheiro está só nisso, porque eu quero ter conhecimento e não sei como multiplicá-lo. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você tem um grupo dos alunos, você tem reunião toda semana para poder aprender aquilo que nós queremos te passar, que é mercado financeiro. Como você pode ver aqui, tem alguns vídeos das nossas reuniões com os nossos alunos. Então tem área de membro, tem aula de CDB, tem aula de investimentos internacionais. Você vai aprender a ganhar em dólar, como a nossa aluna Regina, que está aparecendo aqui também, que tem dividendos provisionados até 2027. Você vai ter o meu contato pessoal para te dar um auxílio, para te dar um suporte. E de forma vitalícia, você vai ter o meu contato. Então aproveita, não seja como uma pessoa que fica vendo as notícias e não sabe o que fazer. Invista em conhecimento, invista em você. Você vai receber muito conteúdo, muito material. Não tem taxa de reajuste anual, você só vai investir uma única vez. Nós temos parcelamento que vai ficar muito bom no seu bolso também. Se você quiser aprender, é só você escanear esse QR Code aqui para ser redirecionado ao nosso site. E lá você vai ter um ambiente para você poder estudar, um ambiente para você poder acompanhar as notícias do mercado financeiro. E eu pessoalmente vou estar entrando em contato com você para te ensinar a como ter resultados, a como investir no mercado financeiro. Então, se você quer aprender, se você não quer ficar refém dessa mentirada que tem aí dentro das redes sociais de 1% ao mês garantido, toma cuidado e entra na comunidade para ficar um investidor e uma investidora muito mais inteligente. Então, falando um pouco sobre o tema desse vídeo, o corte de 14% não é o fim da história. É só mais uma reunião de ciclo que cortou a taxa de juros novamente. Enquanto isso, o Federal Reserve segue com a faca e o queijo na mão para decidir sobre os juros em setembro. Provavelmente vai acontecer uma caída já no mês de setembro. Provavelmente vão ter movimentações até setembro. Lembrando que estamos em um ano eleitoral.
aqui no Brasil. E a Bolsa de Valores e renda variável também vai oscilar bastante, então precisa ter conhecimento para tomar decisões estratégicas nesses momentos. Então, se você chegou até aqui, você já sabe mais de 90% do que as pessoas que só vivem olhando os números da Selic. Esquecem de conectar todo o resto. Então, já fica já o convite. Quer participar da comunidade? Olha só, escaneia esse QR Code, vem participar da nossa comunidade, grupo gratuito, grupo dos alunos, reunião semanal, aula de investimentos, vitalício. Então você vai conseguir participar conosco. Então comenta aqui embaixo, você é o Marcos, você é a Renata, você só tem dinheiro em caixinha do Nubank, deixa eu conhecer um pouco da sua história. Muito obrigado por ficarem aqui comigo, eu agradeço muito, até a próxima, valeu, tchau e fui.